Olá, galerinha do sexto ano. Estamos aqui mais uma vez para uma breve revisão. Na verdade, nós vamos fazer essa revisão, lembrando alguns pontos, né, das videoaulas que estarão na prova, na nossa quinta avaliação, que vocês já devem ter, já devem estar com ela, tá? Então, vamos lá. Nós começamos o nosso conteúdo para a quinta avaliação a partir da página 361 do capítulo 4, na parte que fala sobre climogramas. Então, nossa atividade desta aula foi para que vocês observassem os climogramas abaixo, né? E analisassem cada um, dizendo as características do clima que você está observando. Por mais que você não saiba a cidade, só em você olhar para um climograma, você já pode dizer, tá? Então, só vou dizer mais ou menos como que se resolve uma questão dessa. Bem, gente, primeiramente, o que que o climograma vem trazendo para a gente? Primeiramente, ele vem mostrando, de um lado, a marcação de precipitação, que está geralmente em mm, né? Que é a unidade de medida para o milímetros, né? Quando vocês vão falar, choveu tantos milímetros cúbicos. Então, essa marcação, ela pode lhe dizer, ela vai lhe dizer a quantidade de chuva. E se vocês observarem, ó, cada tracinho desse aqui, cada barrinha é a quantidade de chuva naquele mês. Então, você vai olhar para a marcação para a régua que tem aqui do lado e você vai ver, por exemplo, esse aqui choveu quanto? Esse mês aqui choveu bem mais do que esses aqui. Então, assim você vai dizer que esse lugar aqui, por exemplo, é uma região em que nos meses de setembro, agosto, setembro chove bem pouco, chove mais de dezembro até abril. Então, é um lugar que tem um período de verão bem chuvoso e que as chuvas diminuem, não cessam, mas diminuem nesses meses aqui de agosto e setembro. Bem, isso é em relação aos milímetros. E o que significa essa linha vermelha aqui? A temperatura. A temperatura você só vai pegar, ó, só vai marcar aqui, por exemplo, o período que foi mais baixo a temperatura foi esse aqui, você vê o valor que ela dá aqui do lado. E o período mais alto, esse aqui, qual foi o valor que deu? Então, a temperatura mínima e a temperatura máxima, tá? Então, gente, não tem nada complicado, né? É a linha de temperatura, as barrinhas dizendo a quantidade de chuva e você vê o mês, né? Que tem as marcações aqui do lado, né? Dizendo, ou embaixo, mostrando o mês. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse climograma 3. O que ele está mostrando? Que a linha de temperatura está muito abaixo. O lugar nem chove tanto, mas tem uma temperatura baixa, tá? Olha esse outro aqui, olha a quantidade, compare a quantidade de chuva desse aqui com desse aqui que está lá embaixo. Então, só em você ver essas características, você já diz como é o clima daquele lugar. É um clima muito chuvoso, ou mais chuvoso nos meses tais e tais. Não chove nada em mês tal, ou então é um clima que chove o ano todo. É assim que você dá a resposta para esses climogramas. Segunda questão. O que é previsão do tempo? Pesquise a previsão do tempo no dia 11 de agosto de 2020 em Teresina. Então, primeiramente, todas as cidades elas fazem uma análise de climograma, né? Então, ou de clima, de previsão do tempo. O que é a previsão? Então, para que serve essa previsão do tempo? Previsão do tempo, na página 364, ainda do capítulo 4, o texto diz que a previsão, ela é exatamente uma tomada de medidas, né? Ou seja, é a tomada de medidas dos fenômenos atmosféricos. Quais são esses fenômenos?
a temperatura, a umidade que tem no ar, ou seja, a quantidade de água que tem na nuvem que já está pronta para cair. Então, essa previsão é exatamente para auxiliar, por exemplo, quem vai fazer alguma atividade, quem vai precisar sair, quem vai plantar para saber o dia que vai chover. Então, é para isso que serve. E toda cidade, na hora que você vai no Google, você faz a pesquisa, previsão do tempo para Teresina hoje, previsão do tempo para Teresina dia tal, vai aparecer lá. Se vai a umidade relativa do ar, a temperatura mínima, a temperatura máxima, quanto de umidade tem no ar, ou seja, se disser assim, tem 70%, então falta só 30% para poder chover. Geralmente, quando a umidade do ar está em 80%, geralmente chove, cai pelo menos um chuvisquinho. A terceira questão pede as características das formações vegetais. Então, agora a gente vai lá para as formações vegetais, quando mostra exatamente essa associação com o clima, sempre. Um clima equatorial, eu vou ter uma floresta pluvial. E não tenho como ter uma floresta pluvial, uma floresta que é devido a muita água dos rios, muita chuva, num clima deserto. Não tem condição. Então, essas características das formações vegetais, elas estão inclusive descritas, né, na página 371 e 372, tá? E aí, em seguida, o texto mostra as formações vegetais que foram alteradas, né? Alteradas devido ao quê? Às atividades humanas, a urbanização, a pecuária, a agricultura, aquela agricultura mais mecanizada, a indústria, foi derrubada muitas áreas para que fossem construídos centros urbanos, as grandes indústrias, e algumas vegetações foram alteradas, sim. O cerrado no Brasil é um exemplo. Temos aqui agora a atividade da aula 11, que já inicia o capítulo 5. Pedi que vocês elaborassem 10 questões, né? E eu vi que realmente as questões estavam dentro do que foi pedido. É um capítulo bem mais fácil. Ele fala sobre os lugares. Então eu vi realmente algumas perguntas sobre o que o lugar representa no nosso dia a dia. E é isso mesmo que o texto vem falando, né? Ele vem mostrando que os lugares, né, que nós frequentamos, eles têm a ver com a nossa vivência. É como eu disse, o lugar é a característica da própria personalidade, é da própria pessoa. Como eu dei sempre o exemplo, uma boate, por exemplo, para mim não é um lugar que me representa, tá? Então, vocês poderiam abordar aí, como eu vi, algumas questões relacionadas a isso. Depois o texto fala sobre os diferentes lugares do mundo, né? Que as pessoas, o exemplo, por exemplo, na Índia, o rio Ganges, ele é um rio que, por exemplo, a gente chegar lá, a gente só vai visualizar um rio bonito e tal, tirar foto. Para eles, lá não significa só um lugar que eles possam tirar foto, que eles possam ficar só apreciando. Não, é um lugar sagrado. As águas, para eles, purificam a alma. Então, as diferenças entre os lugares do mundo, elas se dão exatamente relacionado com a cultura, com a influência que aquele lugar, que aquele espaço, com a influência que aquele espaço gera nas pessoas, devido à convivência. Então, os lugares eles se diferenciam, né, devido às características da natureza, né, das florestas, claro, um lugar mais deserto, outro lugar mais verdinho, mas também pela forma como as pessoas transformam aquele lugar, pela vivência da pessoa, tá? Vocês poderiam também, né, como eu vi, foi abordada a questão das relações entre os lugares. Tanto que o texto mostra que os lugares eles estão relacionados. De que forma? Um país com outro, por exemplo. Aí o texto cita o exemplo aqui dos produtos que nós consumimos, né? Que eles são comprados em determinadas lojas, mas será se eles foram produzidos naquele mesmo lugar? Não. O texto mostra, inclusive, a produção do macarrão. Como que ela se inicia com um plantio num determinado lugar. Depois aquele grão é colhido e é levado a uma indústria de moagem, uma indústria que vai transformar aquele grão em farinha, já numa outra cidade ou num outro país.
E em seguida, aquela farinha vai ser levada para a indústria que vai produzir os fiozinhos de macarrão. E em um outro país, em uma outra cidade. E depois, esse macarrão, já ensacado, ele é levado, né, para os estabelecimentos comerciais, para os comércios, para que a gente possa adquirir. Então, todas essas etapas, tudo que acontece, isso faz com que os lugares se interliguem através dessas atividades. E em seguida, nós falamos sobre a questão do lugar e paisagem, né? O que é o lugar e o que é a paisagem. Esses lugares, eles são... A paisagem é aquilo que a nossa visão consegue pegar. É tudo aquilo, é todo elemento que tá visível, tá? Sim, aí nós temos a paisagem natural, que é aquela que ainda não foi tocada pelo homem, que o homem ainda não modificou. E temos também a paisagem cultural. Aí vem aquela história. Uma linda ponte sobre um rio. A gente olha, a gente pensa que é natural, mas é uma paisagem que já tem uma ponte, já tem um elemento cultural, então não é uma paisagem natural, é uma paisagem modificada. Tá ok? Poderiam ser abordados, né, a questão da análise dessas paisagens, né? O que o texto fala sobre essa análise? Exatamente a interação entre os elementos naturais e os elementos culturais, né? Que as paisagens, né, elas são, mesmo tendo uma certa técnica, né? A gente olha, como foi o exemplo, um plantio, uma linda plantação. A gente olha e pensa que está tudo natural, não. Mas alguém interferiu, alguém preparou o solo, alguém levou uma máquina para fazer uma plantação, para escavar alguma coisa. Então, tudo aquilo foi modificado pelo homem. E outra abordagem também é a questão, né, das transformações que o homem faz para o bem. Como, por exemplo, a criação de projetos de paisagismo, os parques que são criados. Mesmo tentando conservar o natural, mas com a interferência humana sempre. E como que representamos as paisagens? O texto fala sobre representamos através de desenhos que são chamados croquis, né, que é a representação daquilo que a gente está vendo. E aí depois ele fala sobre a questão do plano daquela paisagem. O que eu estou vendo quando eu olho? Eu estou vendo aqui, eu consigo ver o rio, como é o exemplo da página 341. Consigo ver o rio, aí eu consigo ver umas casas, uma igreja, uns prédios. Lá atrás eu consigo ver umas árvores. Mais atrás consigo ver o morro. E mais acima consigo ver as nuvens. Então eu vejo vários planos daquela paisagem. Uma outra pessoa pode chegar e olhar e não conseguir ver, dizer, não estou vendo árvore nenhuma, porque eu estou numa certa altura que só dá para ver casa. Então, o plano da paisagem tem a ver muito com o que nós percebemos. Nós vamos agora para a página 12, eu pedi que vocês fizessem um relato da aula, até fiz aqui o print, né, do vídeo. Então, esse relato da aula, o que é o relato da aula? É exatamente... vocês vão dizer o que vocês entenderam. Então, nessa videoaula 12, nós falamos sobre a transformação da paisagem. Como assim? O homem, ele transforma a natureza. Nós já sabemos. É só o homem que transforma? Não. A água dos rios transforma, porque sai escavando por onde passa. A água da chuva também transforma. O vento transforma. Então, todos eles, tanto os fatores naturais, como também os terremotos, os vulcanismos, como o homem, todos são agentes de transformação da natureza. Então, são agentes internos ou são agentes externos? Aí a gente vai, mais uma vez, entender. Agentes internos são aqueles que acontecem dentro da superfície. A gente não está vendo as placas tectônicas se movimentando. A gente sente, a gente vê o efeito que ela causa aqui fora. Tá? Então, por isso são agentes internos, terremotos, vulcanismo. E quais são os agentes externos? A ação do vento, da chuva, da água dos rios e o homem. Então, todos eles são agentes. São os agentes internos
e agentes externos. Então, toda essa transformação, essa modificação que o homem faz é em decorrência de quê? Que o texto fala na página 350? Do trabalho que o homem realiza, das técnicas que ele tem. Se ele tem muita técnica, se ele tem máquinas sofisticadas para escavar, ele transforma de um jeito. Mas se ele só tem uma pazinha, um martelo, ele não vai conseguir cavar profundamente. Então, toda a transformação acontece devido pelo trabalho, pelas relações, né, da sociedade com a natureza por meio do trabalho e também com a ajuda das técnicas, né, conforme as técnicas e os conhecimentos que eles têm para poder transformar. E aí vocês poderiam ter abordado também a questão de que o que é esse espaço geográfico? O texto diz que o espaço geográfico é exatamente essa transformação, essa junção do espaço natural, da paisagem natural e da paisagem cultural. Isso é espaço geográfico. Então, gente, nós encerramos, né? Essas 3 videoaulas que vão dar o suporte para vocês responderem a 5ª avaliação, tá ok? Mesmo assim, se tiver alguma dúvida de entendimento da questão, pode me procurar, né? Mas se for outros tipos de dúvida, eu já não vou poder dizer muita coisa, porque vocês estarão fazendo prova, tá? Então, qualquer coisa, podem me procurar e eu desejo uma boa prova para vocês. Até mais!